Pessoal, é de muito oportunismo e hipocrisia as acusações de que o presidente Lula e o governo atacam as famílias e o povo evangélico. Simplesmente esse desfile jogou toda a comunidade evangélica ainda mais nesse extremo. E aí, quando eu falo extremo, é lá no bolsonarismo. A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro gerou uma repercussão que ultrapassou o ambiente festivo e rapidamente se transformou em debate político nacional. Por conta da homenagem que recebeu da Escola de Samba Unidos de Niterói, que através de um samba enredo lindo, contou a sua vida, a vida de Lula e homenageou sua mãe. Em nenhum momento o presidente Lula ou o governo opinaram ou determinaram as apresentações da escola. Eu tinha certeza de que o PT e a esquerda teria uma chance imensa de ganhar nós da ala da direita ou da centro-direita ou da própria extrema-direita, mas depois desse desastre, dessa falta de cálculo total do PT, eu já acho que a única coisa que pode nos beneficiar de ganhar essa eleição, de voltar ao poder, é a arrogância do PT. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que entrou na avenida com um enredo celebrando a trajetória de Lula, acabou sendo rebaixada no grupo especial após a apuração das notas, resultado que intensificou as críticas e comemorações nas redes sociais. Esse tipo de abordagem mentirosa é a mesma que usaram na campanha eleitoral de 22. Aliás, praticamente as mesmas pessoas, os bolsonaristas, que diziam que Lula, se eleito, perseguiria as igrejas e os pastores e destruiria as famílias, criaria banheiros unissex nas escolas. É gente dissimulada e mentirosa. Os fatos estão aí para mostrar o pecado que cometeram. Quantas igrejas foram fechadas? Quantos pastores foram perseguidos? Quantos banheiros unissex em escolas foram criados? Olha, gente, se for para falar sobre família e seus valores, vamos falar sobre quem verdadeiramente deu oportunidade e condições para as famílias os viverem. A arrogância mostrada na análise rasa dos dirigentes do PT de acharem que não vai haver consequência nenhuma no diálogo com a comunidade evangélica o fato do presidente Lula estar participando de uma escola de samba que resolveu ridicularizar a comunidade evangélica. Na verdade, foi vários grupos sendo ridicularizados. Aliados do presidente saíram em defesa da participação no evento e da homenagem feita pela escola. A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, manifestou apoio público a Lula e rebateu as críticas que surgiram após o desfile. Segundo ela, houve uma tentativa de transformar um momento cultural em desgaste político para o governo, impulsionado por adversários nas redes sociais, principalmente bolsonaristas. Se for para falar sobre respeito e liberdade religiosa, vamos falar sobre quem efetivamente fez algo concreto para garanti-los. Nenhum presidente cuidou tanto das famílias brasileiras quanto Lula. Ele mudou a vida de milhões com um programa chamado exatamente Bolsa Família, um programa premiado pela ONU, reconhecido e copiado no mundo inteiro e que fez do Brasil um exemplo de políticas públicas no combate à fome e à pobreza. E foi Lula também quem sancionou a Lei da Liberdade Religiosa, lá em 2003. É a lei que garante a todas as famílias o direito de professar sua fé e religiosidade, como estava previsto na Constituição. Lula não discrimina ninguém por sua religião. O que ele nunca fez, nem concorda que os outros façam, é manipular a fé das pessoas para tirar vantagem política e eleitoral, como muitos estão fazendo agora. Ou seja, toda a campanha que nós estamos fazendo para dizer a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja ela tem os seus princípios e ela vota pelos seus princípios, não é? Todo esse trabalho que a gente vem fazendo, simplesmente com esse desfile, faz um strike derrubando tudo isso que a gente está tentando fazer. Por quê? Porque Lula e o próprio petismo, com esse desfile, empurra mais ainda a comunidade evangélica para o outro lado, que se transveste de Deus,
que se transveste de voz de Deus, de enviados de Deus. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que isso não existe, não é? Ou seja, acaba muito mais do que acendendo um debate, acaba dando um ponto e uma premiação para o bolsonarismo que, na verdade, não é bom para a própria democracia, não é bom para a igreja. Por quê? Porque volta aquela ideia da luta do bem contra o mal. Grace também ressaltou que a presença do presidente no carnaval foi uma celebração da cultura popular brasileira e não um ato de campanha. Do outro lado, a oposição reagiu com força. O deputado Ottoni de Paula afirmou que o presidente teria cometido um erro estratégico ao se associar diretamente ao desfile. Para ele, a apresentação gerou desgaste desnecessário, principalmente entre setores conservadores e religiosos, que se sentiram ofendidos por partes do enredo consideradas críticas ou provocativas em relação a valores cristãos. Lula não aprendeu isso em nenhum manual. Aprendeu na vida, porque nasceu numa família muito pobre, condenada desde o início pela desigualdade. Aprendeu com a mãe dele, Dona Lindu, mulher de fibra e de fé, que criou e manteve aquela família unida nas condições mais difíceis. Foi com ela que Lula aprendeu a cuidar das famílias e a respeitar a religião. Se querem falar a sério sobre família e religiosidade, é bom se voltar para a vida real, porque é na vida real que se comprova como os governos do presidente Lula cuidam da família em primeiro lugar e respeitam a fé e a religião de todos e de todas. Acompanhem comigo os programas do nosso governo que comprovam isso. 19 milhões de famílias no Bolsa Família, 17 milhões de famílias no Luz do Povo, 7 milhões de famílias no Minha Casa Minha Vida, desde o início até hoje, 18 milhões de famílias no Farmácia Popular, 15 milhões e meio de famílias no Gás do Povo, 3 milhões e 700 mil famílias no Luz para Todos, desde o início do programa, 1 milhão e 200 mil famílias também desde o início do programa, no programa de cisternas. Ok? Ou seja, nós somos pró-família e lá é contra a família. Nós somos de Deus e lá é do diabo. Tá entendendo? Ou seja, todo este movimento faz isso. Ele separa ainda mais e cria ainda mais um tipo de ensurdecimento da comunidade evangélica ao que o PT fala ou ao que Lula poderia falar. Na verdade, é muita pretensão do PT, é muita pretensão do entorno de Lula achar que vai poder debater com a comunidade evangélica sem figuras conservadoras ao lado. O que Lula faz, no máximo, é ter o contato com uma ala minoritária da igreja progressista, ou seja, uma ala muito pequena da igreja de pastores progressistas. Só que a grande maioria, esmagadora, 70%, 80%, são conservadores. E agora, com esse desfile, ele ataca os conservadores, repito, mesmo aqueles que não são da igreja, e ataca, obviamente, a igreja que ele queria dialogar, que ele queria conversar, e eu repito, faria muito bem à democracia, mas infelizmente eu considero esse erro tão grave que eu chamo de pá de cal em qualquer diálogo com a comunidade evangélica. Outros parlamentares também comentaram o rebaixamento da escola, avaliando que o resultado refletiu insatisfação de parte do público. A polêmica ganhou ainda mais força nas redes sociais, ampliando o debate sobre os limites entre expressão artística, homenagem política e o possível impacto eleitoral. Especialistas apontam que o episódio mostra como a política brasileira está cada vez mais presente em espaços culturais e como qualquer manifestação pública pode ganhar proporções nacionais em um cenário de forte polarização. Para apoiadores, a homenagem foi legítima e faz parte da liberdade artística do carnaval. Para críticos, houve erro de cálculo político. 3 milhões e meio de filhos de famílias negras e de trabalhadores no ProUni. 44 milhões de famílias cadastradas no Saúde da Família. 4 milhões de estudantes de famílias no Pé de Meia. 2 milhões de famílias de agricultores apoiadas pelo Pronaf. 6 milhões e meio de famílias saíram da linha da pobreza desde 2023. R$ 444 foi o aumento da renda per capita das famílias só nos 2 primeiros anos de Lula. 12,8% foi o crescimento do consumo das famílias em 3 anos de governo Lula. E segue crescendo. Lula assinou a lei do ECA Digital,
para proteger crianças e adolescentes de todas as famílias contra abusos, pornografia e violência na internet. Lula protege as mulheres contra a violência e o feminicídio, que também destroem as famílias. Os conservadores, que nem sempre são evangélicos, nem sempre são católicos, podem ser espíritas, podem não ter religião nenhuma e são conservadores. A igreja foi ridicularizada e a família, de uma maneira geral, a família tradicional, foi ridicularizada. Então, foi um strike de ridicularização que, de uma vez só, cai no colo do presidente Lula. Por quê? Vamos lá. Suponhamos de que o presidente Lula ele não soubesse desta ala específica. Ok, não há nenhum problema. Ele é o presidente da República, tem muita coisa com que se preocupar. Mas o seu entorno, será que não analisou todas as alas que estariam desfilando no desfile da Acadêmicos de Niterói? Na verdade, eles souberam e fizeram uma aposta. A aposta de que não haveria nenhum problema. Apostaram e apostaram mal. E por quê? Porque o PT se esquece de que boa parte dos conservadores desse país também votam em Lula. O caso evidencia que no Brasil atual, até mesmo a maior festa popular do país pode se transformar em palcos de disputas ideológicas e estratégicas, com reflexos diretos no cenário político nacional. Lula sancionou a Lei Maria da Penha, as patrulhas Maria da Penha, as leis da tornozeleira e do aumento de penas para agressores e organizou o pacto dos 3 poderes contra o feminicídio. Lula revogou os decretos que liberavam a compra e o porte de armas, que tanto mal causaram às famílias. Lula garantiu o direito de todas as famílias brasileiras professarem sua fé religiosa com a Lei da Liberdade de Culto, em seu primeiro mandato. Lula instituiu o Dia Nacional do Pastor Evangélico, o Dia Nacional da Cultura Gospel e preservou a isenção de impostos sobre o dízimo e doações aplicadas a atividades espirituais. O que Lula nunca admitiu foi a discriminação, a intolerância e a negação de direitos contra quem quer que seja. E nunca admitiu, como eu já disse, a manipulação da fé e da religiosidade das famílias para obter vantagem política e eleitoral. Quem faz isso é que realmente desrespeita a fé das pessoas. Os detratores, mentirosos, oportunistas, levianos que estão falando isso vão se encontrar com a justiça, terrena e divina, porque a verdade sempre prevalece e vence. E este governo é prova disso. Que boa parte dos evangélicos, ou seja, cerca de 30%, votam em Lula. Que boa parte daqueles que votam em Lula acreditam na família tradicional como o principal fator e motor da nossa sociedade, a célula máter da nossa sociedade. E eles não calculam isso. Ou seja, sabe Uribe, sabe Jussara, Lula comete o mesmo erro de Bolsonaro. A arrogância e a incapacidade de falar fora da sua bolha. A vontade de alimentar somente a sua bolha e a arrogância foi o que fizeram Bolsonaro perder a presidência da República. E é por esse mesmo caminho de desastre que Lula está indo.